Manhã de domingo, estamos aqui na Feira Municipal de Sena Madureira. Você está vendo as imagens ao fundo e vamos fazer umas imagens também para você que nesse momento se liga com a gente. Domingo é dia de feira, domingo é dia de conversa, domingo é dia de bate-papo e domingo também é dia de muito trabalho. Salve você que está em casa, salve você que curte a gente nesse momento no portal Iaco News e salve Jorge. Não é assim que as pessoas usam nas redes sociais? Salve! Olha, eu vou conversar hoje aqui com o ex-senador, ex-governador, ex-prefeito e que está na luta nesses tempos aí, aqui no nosso Brasil. O Jorge está passando por Sena Madureira, deve retornar aqui, mas hoje é uma pequena passagem que você vai para Cruzeiro do Sul, Jorge. Como é que tá? Tudo então, bem? Obrigado por ter voltado aqui no nosso portal. Prazer te rever. Queria cumprimentar todo mundo, estou aqui com o deputado Jonas, sua esposa. Até convido você para tirar a máscara, que eu vou ficar com a máscara e você tira pra gente. Tô aqui com também lhe conhecer mesmo, né? Obrigado. Estou aqui com o deputado Jonas, esposa. Nós estamos aqui na Zete, tomando um cafezinho. A gente saiu de Rio Branco um pouquinho antes das 5 horas e estamos indo para Cruzeiro do Sul. Eu vou visitar o prefeito Isaac, vou em Rodrigues Alves em Cruzeiro, ficar uns 3 dias. Mas a viagem para Sena eu estou deixando um pouquinho mais para frente, porque primeiro eu estou visitando as prefeituras que o PT administra, né? Mas é um prazer e eu não posso passar tão perto de Sena e não entrar para tomar um cafezinho. Estamos aqui tomando um café, comer uma tapioca e ao mesmo tempo uma baixariazinha aqui no mercado, na banca da Zete. Tem outras também que eu gosto, mas aqui na Zete é sempre especial. Eu vou pedir para os meninos fazerem umas imagens do deputado Jonas Lima, junto com a esposa deles, que estão aqui em off, né? Vocês estão vendo a eles aqui junto, fazendo essa companhia pra gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O bom de toda essa história, você hoje não está mais dentro do cenário político, com mandato no caso. O cenário político você está sempre, a gente está sempre, não tem jeito. Mas quando você chega em cada município que você aporta, que você, né? Você vê alguma coisa que tu construiu no teu governo. Em qualquer lugar que você passa. Por exemplo, você chegou agora aqui em Sena Madureira, você passou ali pela Avenida Brasil. Como é que você vê tudo isso? Disse, eu fui governador, eu fui senador, liberei para isso. Como é que tu consegue, como é que você vislumbra isso? Eu estava conversando com o deputado Jonas, né? E a gente trabalhou com planejamento. Eu falava que no 3º ano do primeiro mandato meu de governador, mesmo em tempos difíceis, sem dinheiro, a gente tinha uma ótima equipe e sem time a gente não ganha campeonato. Vide meu Botafogo. Está lá na 2ª divisão. O pessoal não vale gozar de mim por causa do Botafogo. Mas eu falava que a gente estava fazendo já obras extraordinárias, seja em Rio Branco, a gente estava terminando o Parque da Maternidade, Calçadão da Gameleira. Aqui em Sena, a gente tem... O mercado? Tem um trabalho, tem um trabalho também na área de infraestrutura, seja na agricultura que a gente trabalhou, fazendo aqui na cidade, com a avenida, dando suporte também para a prefeitura. Mas a gente já estava num programa de formar todos os professores, sabe? Trazendo a faculdade para cá, para Sena, para Mané Urbano. A gente fez o aeroporto, a pista de pouso de Mané Urbano, toda asfaltada também. Isso aconteceu, foram 9 pistas construídas no Acre, para avião, que nós construímos. Então, às vezes eu fico pensando, rapaz, nós trabalhamos. Mas a gente trabalhava de manhã, à tarde, à noite, com um bom plano, com uma boa equipe. E claro, eu acho que quem ganha o governo, hoje eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, tem que ter um plano, tem que ter uma boa equipe e tem que ter um bom propósito. Hoje eu vejo muita gente que pega mandato para disputar próximo. O cara só pensa em eleição, cara. Quando ganha o mandato, quem ganhou, seja presidente da República, governador, prefeito, deputado, senador, é para trabalhar, para fazer as coisas. Eu, graças a Deus, aproveitei bem o período de prefeito, o período de governador e também de senador. Eu falava para o Jonas, que é plantador de café. Falei, graças a Deus eu fiz o Código Florestal como senador. Pacificamos a confusão, as propriedades, era sempre polícia dentro. A gente acalmou o meio ambiente com a produção e com a criação. Acho que isso foi muito importante também. Hoje a gente está aqui na feira, ao fundo a gente está vendo a produção, a gente está vendo que em cima das prateleiras tem banana, tem o coentro, tem tudo. Farinha. Farinha. O teu governo foi marcado pelo incentivo à produção da agricultura.
A gente sabe que isso é uma constante. Naquela época as pessoas não iriam começar logo a produzir. Isso aí a longo prazo. Hoje nós temos a Feira de Sena Madureira que realmente funciona. Que tem todos os produtos, os hortifruti que são cultivados aqui no município. Você ainda defende essa questão da agricultura? Tem que defender, primeiro, o agricultor, o pequeno produtor, ele precisa ter maior ganho por hectare, mas um ganho sustentável. Está aqui o Jonas, ele tem 10 hectares de café, mas bem consolidado, já com tecnologia, com tudo. E eu digo, a rentabilidade é altíssima. Se cada agricultor tiver 5 hectares de café, pelo menos onde é possível plantar, porque tem que fazer análise do solo, não pode sair distribuindo assim. Você tem uma classe média rural sendo criada. Por exemplo, eu sinto falta hoje do apoio para o produtor, o criador, porque os grandes fazendeiros engordam o boi, mas quem produz o bezerro, quem cria a vaquinha para produzir o bezerro é o pequeno produtor. Isso eu sinto falta, porque na nossa época a gente estava fazendo infraestrutura. Nós viemos agora na estrada de madrugada. Toda essa energia que você vê na área rural, todinha, toda, nas fazendas, nas pequenas, foi implantada na época do governo do Lula e no meu. Uma pequena parte foi implantada nos outros. Não estou aqui puxando sardinha para o meu lado. Sem isso não tinha jeito. O pessoal, mas por que não fez antes? Nós estávamos fazendo ramal, melhorando ramal, estrada, que a gente tinha um programa para isso, eletrificação rural, a pavimentação dessa BR toda, o Orley trabalhou um pedaço, mas, meu amigo, nós fizemos de Cruzeiro a Tarauacá, a Feijó, avançamos muito. Eu peguei na fase de ter que fazer isso. Da divisa do Amazonas na 317 até Rio Branco, do quilômetro zero em Brasileia até a fronteira com o Peru e com a Bolívia, são 110 quilômetros, tudo asfaltado durante o período que eu era governador. A Transacriana, 60 quilômetros de asfalto. Então eu tive que fazer essa parte de infraestrutura. Mas eu tenho muita fé no Acre. Eu acho que se a gente tiver um plano forte, aqui em Sena, a área florestal também precisa ser muito bem trabalhada, não para ter serraria, mas para ter indústria mesmo. Quando a gente implantou o polo, agora não basta só implantar o polo, a linha de crédito tem que chegar junto, o manejo tem que chegar junto, e agora com essa questão da mudança climática eu posso afirmar, volto a repetir, eu dou aula no mestrado de administração e gestão, que um estado igual o Acre tem muito futuro pela frente se a gente tiver o governo certo, a política pública certa, para gerar emprego. O maior problema hoje é a falta de emprego das pessoas, é a pobreza das pessoas, né? Quem era pobre está indo para a miséria, quem tinha uma condição está indo para a pobreza. E o Brasil não estava assim. Nós tivemos alguns anos atrás, passado, que a situação era melhor para todo mundo. E eu tenho fé em Deus que a gente volte a ter prosperidade novamente. Agora, Sorriso, eu digo, tem que ter união e muito trabalho e um bom plano, com uma boa equipe executando. Eu estava aqui te ouvindo falar sobre isso, mas eu também estava fazendo imaginando algumas coisas aqui, porque hoje o nosso Brasil vive, a situação que o país vive, né, atravessando esse momento de polaridade, de divisão entre as pessoas não conseguem mais dialogar. Isso é real nos nossos tempos, porque a gente convive com isso, precisa enfrentar essa situação. Mas você, quando foi governador do estado, você procurou dialogar com todas as classes, com todos os políticos. Hoje isso te traz um benefício. Mesmo você estando no PT, que é um partido que foi satanizado, que tem uma rejeição aqui no estado do Acre, e você sabe disso, com todos os trabalhos que você fez, mas as pessoas conseguem absorver o teu nome. Quando fala no Jorge Viana, as pessoas absorvem, né? O Jorge e tal. Existe hoje uma estratégia, um pensamento seu para saber como vai lidar com tudo isso, para saber como que o povo precisa entender, né? E eu já quero aqui, só para colocar nas redes sociais, eu vou divulgar suas redes sociais aí, você pode ver, inclusive na telinha aí, a imagem das redes sociais, para você acompanhar o Jorge no Instagram, na edição no a gente WhatsApp, vamos colocar. No WhatsApp, aqui é só mandar um alô aqui no número que eu respondo. Vai ficar no vídeo aí, o WhatsApp do Jorge, das redes sociais. Segue a gente aí pra gente conversar. Então, me diz aí, como é que você vê tudo isso hoje, nos tempos de hoje? O que você diria para as pessoas aí que gostaram do seu trabalho, as coisas que você fez marcaram história e até hoje você... Onde eu vou,
Graças a Deus a gente é bem acolhido, bem tratado, com carinho, aqui mesmo na ZET. Já falei com tanta gente hoje. Pessoas perguntando se você é candidato ao governo, se você é candidato ao Senado. E eu estou vendo que a gente está vendo uma fase muito difícil. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda, está aqui máscara, você de máscara. Tirei aqui para falar e para comer, mas eu acho que todo mundo tem que se cuidar ainda. Perdi minha mãe, as famílias perderam pessoas amadas. Vamos quase 600 mil mortes. Mas, Sorriso, eu diria que hoje, além dessa trágica pandemia, a gente vê muito sofrimento no nosso povo, pessoas pedindo comida na rua. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o pessoal ganhou a presidência da República, ganhou o governo dos estados, ganhou o mandato de senador, ganharam prefeitura, ganharam tudo. E a situação piorou. É uma briga danada que eu vejo, o pessoal brigando uns com os outros, que estavam juntos, que ganharam tudo. E olha, isso é lamentável. Porque esse pessoal tem tudo na mão, podia estar trabalhando para o povo prosperar novamente. Então, eu vejo hoje muita gente me procurando, querendo conversar, lembrando a minha época. Faz 16 anos que eu saí do governo. 16 anos. Opa! Mas aí, como vai o senhor? Prazer. Eu senti falta sua aqui hoje. O senhor chegou, aqui é o seu canto. A favor. Não, porque eu... Fica gravando, não tem problema não. Esperando o rapaz aí. O telefone tá no prédio, né? O seu telefone? Eu gosto de tudo. Tá tudo no prega. Eu liguei hoje de manhã com o Fábio. Mas agora estamos aqui, sente aí. Nós vamos continuar aqui a nossa entrevista. Mas então, faz 16 anos que eu saí do governo e as pessoas me encontram e dizem, pô, Jorge, lembrando um monte de ações, agora mesmo questionando se eu vou ser candidato ao governo, ao Senado. Eu falo, olha, o que eu estou fazendo é andando. Não andei muito por causa da pandemia, mas agora tenho umas 2 doses de vacina e assim mesmo tem que se cuidar. E estou fazendo algumas viagens. Vou vir a Sena Madureira com calma, ficar aqui, pernoitar aqui 1, 2, 3 noites, para poder ouvir as pessoas. Eu quero ouvir a opinião das pessoas para poder tomar uma decisão, que só vou tomar lá na frente, se vou disputar governo ou Senado. Mas eu quero ajudar, eu não vou ficar olhando, eu sei que eu posso ajudar o meu estado, eu sei que eu posso ajudar. Eu acho que tem uma mudança de cenário nacional, né? Daqui a 13 meses é a eleição, e se mudar tudo? E se os que estiverem no poder for para fora e entrar outro? Eu acho que eu posso ajudar o meu estado. O meu compromisso é só isso. Não ambiciono ser nem senador nem governador, mas eu quero ajudar o Acre. Isso eu quero. Meu pai me ensinou a amar o Acre e eu já recebi muito, fui prefeito, governador, senador, e a minha vida inteira vai ser sempre tentando devolver muito que o povo acreano já me deu. Me diz uma coisa, Jorge. Isso que você estava falando. As pessoas diferenciam o partido da minha pessoa. Isso é uma coisa incrível. Eu digo não, a gente precisa moralizar os partidos, a gente precisa botar ordem nessa bagunça partidária do Brasil. Mas as pessoas separam. Não, Jorge Viana, governo Jorge Viana é uma coisa, partido outra. Eu não acho isso ruim, porque é uma valorização também, ver o esforço, ver que na minha época houve prosperidade. E eu agradeço a Deus esse reconhecimento. Você fez críticas duras ao PT, enquanto radicais de dentro da esquerda diziam que estava tudo certo, que o Brasil estava avançando. Mas você disse, não, peraí, calma que não é bem assim. Essa sua ótica em relação ao PT no Brasil, aos acertos e os erros, você ainda mantém? Eu acho que a gente só não pode ficar muito preso ao passado. Mas o passado, meu pai dizia que serve para pelo menos 2 coisas. A gente olhar para trás e ver os erros que cometeu e não repetir quando for para frente. Olhar para trás e ver tudo de bom que a gente fez e fazer melhor ainda para frente, sabe? Então, acho que é uma vergonha a organização partidária no Brasil. O partido que está no poder hoje, o presidente não tem nem partido, o atual presidente. O partido que está dando suporte para ele, que é o PP, é o partido que mais tem envolvidos em corrupção. Agora, o PT, que combatia tanto, não podia ter convivido com alguns partidos, não podia ter aceitado determinadas situações. Tem que tirar a lição disso. Mas ficou um trabalho muito bonito, muito importante. O presidente Lula, quando eu estou falando aqui, todo agricultor que tem energia elétrica, todo fazendeiro, tem que lembrar que foi no governo Lula. Por que os outros não puseram? E botou de graça para todo mundo. Isso ajuda muito a produção, isso ajuda muito o desenvolvimento. Para falar de uma coisa, o trabalho nas universidades feitas, ou seja, na educação, foi uma coisa extraordinária. A criação de SAMU, de farmácia popular. Não, se eu fosse falar, não tinha fim.
Mas a gente tem que sempre olhar para os erros para corrigi-los. E aí sim a gente tem moral para valorizar as coisas boas que fez. No começo do mandato dele, o governador Gladson disse que, inclusive, conversou com você, né? Procurou você para conversar, para adquirir alguma experiência sobre esse governo. Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Na tua experiência, de como tu já foi governador 2 mandatos, como é que você avalia o atual governo? Pois é, eu não gosto de botar defeito na fruta dos outros ou jogar pedra nas árvores dos outros, né? Eu lamento, também estar no meio de uma pandemia, a gente tem que reconhecer isso. Agora, eu acho que tem erros graves. Eu não falo com o governador, foi meu colega no Senado, mas tem 1 ano e meio que eu não falo com ele. Não sou procurado, 2 anos. Se tivesse sido procurado, se fosse para ter alguma ideia, alguma ajuda, ajudaria, porque eu acho que em primeiro lugar tem que estar o bem-estar das pessoas. Mas o atual governo, para mim, está vivendo mais problema por conta deles mesmos. Olha, o que é o vice-governador acusando o governo de corrupção, de tudo, é uma coisa muito séria, muito grave. E não demoraram nem 2 anos, já estavam brigando. Então acho que o governador enfrentou já muita dificuldade. Na pandemia todo mundo se aquietou, tentando se salvar, mas eu acho que ainda tem muita dificuldade aí para frente. Por quê? Porque eu não vejo um plano. Numa crise dessa, de novo volto para a história da aula. Numa crise dessa, você tem que ter um plano feito, inclusive dentro da crise, para poder sair dela. Um plano de gerar emprego, um plano de socorrer as famílias que precisam. Eu sugeri, não está pagando as dívidas, está ficando no caixa o dinheiro, pega R$500 por mês e passa para 50 mil famílias. 50 mil famílias receberiam R$500 por mês do próprio governo do estado. O Gladson ia ficar como o governador social, mas não fez, não houve. Às vezes acho que isso é crítica, não é não. Gente, o povo não dá para conseguir viver com a gasolina nesse preço, com olha o já preço passou de do R$7 gás. lá para lá, né? Mas R$7 já foi. O gás mais de R$120, o preço do arroz, o ovo, que era R$9, uma cartelinha, já está chegando em 20. E são itens básicos do uso do dia a dia do brasileiro. Pobre. E essas pessoas estão com todo o poder na mão, federal, estadual, Senado. E que história é essa? Criticavam tanto. Então, eu acho que daqui a 13 meses pode o povo chegar à conclusão que vai atrás de alguém que tem experiência, que sabe como fazer para a gente sair dessa crise que está ruim para todo mundo. Os feirantes, para quem vem aqui, as pessoas estão deixando de comprar comida. Quem é que compra 1 quilo de carne a 50 conto? Aí o ovo já dobrou de preço. O frango também, né? Frango. Então a situação é crítica, é grave e é ruim para todo mundo. O Jorge é candidato ao Senado, é candidato ao governo. Vou tocar nesse assunto, porque não tem como não tocar, né? Então, como é que é essa história da sua relação que ventilaram aí com o Petecão, como é que é candidato ao Senado? Como é que não tá temos nenhum acordo, o Petecão está dizendo que é candidato ao governo, acho que é dele, tem o Genilson que também se lançou, tem o Gladson que diz que vai para a reeleição. Eu não posso ficar preocupado com os outros, cada um tem sua história, seu destino. Eu tô a fim de trabalhar, de juntar as pessoas em cima de um propósito, de algo que traga a esperança de volta. Começamos com a ideia de disputar o Senado, já que ganharam tudo, para poder depois, óbvio, pensar no governo. Mas a situação piorou tanto que agora eu estou sendo muito cobrado para disputar o governo. Então a decisão que eu tomei foi de ouvir mais, falar menos e lá na frente, talvez no começo do ano, decidir se a gente disputa o Senado ou o governo. Se a situação seguir crescendo, esse anseio da população, de alguém experiente, de alguém que possa, inclusive, reconhecer falhas para poder corrigir essas falhas e erros, alguém que possa unir o Acre, trazer a esperança de volta. Se eu puder ajudar, eu estou para ajudar. Agora, a decisão de candidatura eu acho que tem que ficar mais à frente, porque não é uma decisão minha, tem que ser uma decisão coletiva que venha de baixo para cima e não de cima para baixo. Se você chegar a assumir um cargo eletivo político novamente, o que você tem na cabeça assim, de dizer assim, eu fiz isso, o que eu não fiz eu não faria mais novamente, eu vou tentar acertar mais algumas coisas? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Mas sem dúvida, quando a gente tem a oportunidade de uma missão de fazer algo que pode mudar e melhorar a vida das pessoas, e você já fez isso antes, você está mais experiente, está mais maduro. Eu estou com 61 anos, vou fazer 62, corri 12 quilômetros ontem,
Estou, graças a Deus, bem de saúde. E tem gente copiando, querendo correr também, ver se consegue chegar Pois aos 12. que legal, aí, eu gosto de correr, já corro há muito tempo, fiz maratona, faço meia maratona. Maratona são 42 quilômetros. Ontem mesmo corri 12. Mas o que eu queria, assim, deixar muito, muito claro para as pessoas. Esse conflito que o Brasil está vivendo, esse choque, o presidente todo dia virando problema, xingando, querendo armar as pessoas, isso não é solução. Polarizando, né? Não, isso não é solução. Eu não vou trazer o debate nacional para o Acre, eu quero discutir o Acre. Mas eu acho que o presidente da República tem que ser o cara da paz, o cara da harmonia, o cara do trabalho. E se o Lula for presidente ano que vem, daqui a 13 meses, se o Lula for presidente, qual o papel que eu posso cumprir? Com mandato ou sem mandato? Eu posso cumprir um papel importante de ajudar o Acre, pela relação que eu tenho com ele. Aí essa turma que hoje tem contato com Brasília vai ficar tudo de lado, não vai ter influência nenhuma, porque jogaram fora a oportunidade de fazer relator de orçamento, dinheiro, aliados do presidente. Cadê esse dinheiro? Falam em bilhões. Eu vejo tu falar isso, eu lembro quando você assumiu o governo, você disse assim, não, o problema que teve aqui no governo passado não me interessa, eu quero daqui pra frente tocar é assim que você quer se comportar. Que eu sucedi o Orley, eu falei, eu não vou querer, eu faria de novo. O problema que a gente hoje, vamos tocar esse pessoal ganhou tudo, tá lá com o controle de Brasília, são os mais leais ao presidente da República, falam que trouxeram bilhões para cá e eu digo, cadê? Porque o povo piorou de vida. Eu não vejo onde esse dinheiro está sendo aplicado, eu queria saber para onde é que foi. Então, daqui a 13 meses pode ser que esse pessoal não tenha mais mando. E um estado igual o Acre pode não ser decisivo para ganhar a presidência, mas ele é fundamental ter um diálogo com a presidência para poder seguir em frente. Você acha que vai ter eleições? Eu teria um papel importantíssimo para cumprir nisso, e é isso que eu vejo. Digo, eu acho que eu vou poder ajudar muito o Acre se eu tiver um mandato. Por isso que eu estou aceitando disputar. Desculpa, com esses ensaios do governo do presidente Bolsonaro em confrontar o STF, falar em ditadura, você acha que mesmo assim consegue se manter as eleições para 2022? Não dá para falar, porque nós estamos falando de um presidente que está dizendo assim, ó, não compra feijão não, rapaz, compra fuzil. Eu nunca vi isso na minha vida. Estou muito apreensivo, preocupante isso. Eu acho que nós precisamos pacificar o país, porque tem gente passando fome, porque tem gente desempregada. O Brasil é um país importante no mundo, grande produtor de alimentos, não pode virar um palco de guerra, não pode ser um talibã do Afeganistão. Então, nós precisamos unir esse país, virar essa página da briga, do conflito entre poderes, entre lideranças e viver um período de paz, a prosperidade. O pessoal coloca muito claramente. Na Bíblia, a palavra está lá colocada. Uma casa, um reino desunido não prospera. O Acre está desunido, o vice-governador não para de xingar o governador, acusando de corrupção. Reino desunido não prospera. E numa hora difícil, de pandemia, que a gente precisa trabalhar. Então eu acho que tanto o governador como o presidente, eles precisam pacificar as coisas, independente do resultado da eleição. Porque na briga e na confusão, todo mundo perde. Ah, não. Eu, particularmente, se voltar para a política, não é para brigar, não, jogar pedra nos outros, é para trabalhar, para pegar minha experiência e ajudar o Acre, ajudar a Sena Madureira, sabe? Ajudar os municípios todos. Mas se Deus quiser, for à vontade, o poder não vem de baixo, não vem da terra, o poder vem de cima. Deus é que sabe. E daqui a 13 meses, se Deus quiser, a gente vai ter uma grande e boa mudança na política do Acre e do Brasil. Sempre uma boa experiência conversar contigo, a gente conversar aqui. Eu quero agradecer pela tua vinda aqui, por ter chegado aqui em Sena e ter concedido esse bate-papo com a gente. Eu acho que as pessoas estão precisando ouvir isso nesse momento tão difícil. Tem aqueles que não querem ouvir, mas tem aqueles que ainda querem absorver boas palavras, um discurso de solidariedade, de boa conversa. Obrigado, meu irmão, e boa sorte aí. Obrigado. Eu vou seguir agora a estrada, dessa vez que eu estou com o deputado Jonas, eu vou seguir direto, só vim tomar um café aqui na NET, aqui em Sena, mas na próxima vinda vou visitar o prefeito, quero ouvir o prefeito, vou visitar os vereadores, quero ouvir os vereadores. Eu estou fazendo isso. Onde eu vou, eu converso com as autoridades, do mais simples cidadão até a mais alta autoridade, para ouvir e para ver como é que eu posso ajudar nesse espírito de união, de trabalho, de prosperidade. Então,
Fique com Deus, Sena Madureira, que dias melhores possam vir para todos. Obrigado, Sorriso. Segue a gente na internet, no portal Iaco News, no Instagram. E agora a gente está também no TikTok, né? E ó, segue também o Jorge aí nas redes sociais dele, que tá aparecendo aí no seu vídeo. Um abraço, valeu!